Amados irmãos, nós estamos em meio à série de mensagens, a Igreja Irresistível, e ao longo de toda essa série, nós temos compreendido e nós temos caminhado para nos tornarmos cada vez mais agradáveis a Deus. Então essa série tem nos feito entender princípios e tantas coisas legais, para que nós possamos honrar o Senhor com a nossa maneira de viver. Então quando nós observamos as Escrituras, nós percebemos que existem diversas ordenanças ao longo da palavra. Então, por exemplo, nós vemos o Senhor, ou a Bíblia nos orientando a santificar o nosso corpo. Nós vemos Paulo falando aos Romanos sobre mudarmos o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, mudar os nossos valores e aprendermos a pensar como o Senhor. A Bíblia fala sobre usarmos a nossa boca não para murmurar, mas para abençoar, bem como nós também temos direção para tantas outras coisas, como a forma que nós celebramos a ceia do Senhor. Então hoje eu quero falar com vocês um culto bem raiz. No culto de ceia você vai aprender um pouco mais sobre a ceia. Amém? E por que é interessante nós falarmos sobre isso? Porque não basta que eu e você venhamos aprender não é apenas fazer aquilo que Deus nos pede, mas é certamente aprender a fazer da maneira correta aquilo que Ele nos pede. Então não é só fazer, é aprender a maneira correta de fazer. Tudo bem ou não? Você já viu o teu marido quando você fala assim para ele: amor, você pode lavar o banheiro? Oh glória, começou, hein? Olha aí, eu vou falar. Oh, aleluia! Aí teu marido olha para você daquele sorriso e fala: pode deixar, meu amor. Amor, lava a louça para mim. Aí aquela feijoada que você fez, ou aquele estrogonofe com a panela daquele jeito, aí foi os primos, a avó, a tia, o vizinho, 300 pratos para lavar. Ele olha e fala: com certeza, minha princesa, eu estava ansioso por isso. Hã? É assim ou não? Você gostaria que fosse? A pastora deve estar falando também sim. Mas o que eu estou tentando dizer para vocês aqui, você espera não apenas que ele faça, né, irmã? Você espera que ele faça querendo fazer da maneira correta. É claro que eu estou brincando aqui, mas eu quero fazer você refletir que nós precisamos aprender a fazer de fato da maneira correta aquilo que nós devemos fazer. Então o meu objetivo aqui hoje não é apenas explicar o porquê nós celebramos a ceia do Senhor, mas eu quero também comunicar quais são as implicações práticas dela no nosso dia a dia. Amém ou não? Então a ceia, ela é de fato uma ordenança de Jesus, algo que o Senhor estabeleceu na última ceia, dando um novo significado à Páscoa. Tudo bem? Então você pode encontrar os relatos nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Você vai perceber esse relato, essas instruções bíblicas. Então a ceia do Senhor, o que nós inclusive fazemos aqui, foi estabelecido por Cristo na última ceia, dando um novo significado à Páscoa. A Páscoa, gente, no Antigo Testamento, instituída lá na sua Bíblia, você consegue ver aí em Êxodo 12, foi instituída ou estabelecida como uma celebração da libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Então o sangue do cordeiro morto, que por sinal esse cordeiro deveria ser sem defeito, colocado nos umbrais das portas, simbolizava a proteção de Deus quando o anjo da morte passasse, e apontava para Jesus, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Então o que nós víamos lá atrás aponta para Cristo. A obra de Jesus em favor dos homens é simplesmente maravilhosa, e o nosso intuito aqui hoje é honrá-lo nesse dia. Então a ceia, ela é uma das principais celebrações para nós cristãos. Tudo bem ou não? Amém?
E para que a gente possa compreender um pouco mais as implicações práticas, enfim, dessa ordenança tão maravilhosa, nós vamos para o famoso texto do apóstolo Paulo. E eu peço que você abra comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34, é um texto longo, mas eu peço que você preste atenção, porque é realmente incrível. Diz assim: mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também eu lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Até aí. Queridos, fica claro nesse texto que Paulo, ele não apenas mostra como proceder diante da ceia do Senhor, mas também, você percebe aqui em seu tom firme, ele corrige a igreja. Por quê? Porque havia uma desordem e uma falta de reverência a um momento tão belo e tão santo. E aqui já cabe uma autoavaliação. Você que já é crente, você que já caminha com o Senhor, eu quero te perguntar: como você participa desse momento? Como celebramos esse momento onde nós comemos o pão e bebemos do suco? Será que nós fazemos com uma consciência de gratidão? Será que nós nos recordamos de fato e entendemos conscientemente que celebramos, adoramos o nome daquele que vive? Ou será que há em nós uma maneira leviana e superficial, como se fosse um mero ritual vazio? Eu quero que você entenda o seguinte: todos os cultos são importantes, porque na verdade o culto não é para nós, por isso que se chama culto. Se fosse para nós, não seria um culto, porque não somos nós, eu e você, que vem aqui para sermos cultuados. Nós nos reunimos como igreja para cultuarmos ao Senhor, amém ou não? Então você vem para dar. Isso significa que você pode estar enfrentando dias difíceis, ou você pode estar triste. O que você faz? Você vem para o culto. Por quê? Você vem para cultuar. Então o culto é uma reunião dos crentes, onde nós adoramos, celebramos o Senhor em unidade. Só que é muito interessante que o Senhor, Ele ordenou que nós celebrássemos a ceia. Então isso mostra a importância desse momento. E nós aqui, como família espiritual, nós fazemos isso nos primeiros cultos do mês, domingo e quinta, e a partir de outubro nos 2 cultos de domingo. Eu quero que você perceba, porque de tantos memoriais que o Senhor poderia estabelecer, Ele ordenou
que a igreja se lembrasse de sua morte e ressurreição, que fizesse disso um memorial, um momento de honra a Deus. Então escute, esse momento que nós faremos hoje não pode ser um ritual vazio, mas precisa ser fruto de devoção e profunda consciência. Amém ou não? Pastor, como isso se aplica de forma prática? Me fala um pouco mais sobre isso. Antes de eu falar sobre isso, eu preciso esclarecer um ponto de discussão ao longo, talvez de toda a história da igreja, ao longo dos séculos, que é a questão da transubstanciação. Então, a igreja romana, ela acredita que o pão e o suco, o pão e o vinho, mudam de substância durante a consagração. Então, quando você come isso, bebe isso, eles creem que apesar de manter a mesma aparência, de alguma forma a substância do pão se transforma no corpo de Cristo, e se transforma o vinho ou o suco no sangue de Cristo. Por isso que muitos entendem que você, em sinal de reverência e respeito, não deve, por exemplo, como faz na igreja romana, morder, mastigar a hóstia. Agora, nós protestantes, nós cremos que quando Jesus afirma, isto é o meu corpo, ele não está falando de maneira literal, mas ele está falando de maneira simbólica. Justamente por isso que ele diz, façam isso em memória de mim. Agora, por mais que nós façamos isso em memória do Senhor, por mais que o pão e o suco não se transformem no corpo e no sangue de Cristo, literalmente falando, esse ato de cear, ele é um ato seguido de bênçãos espirituais. Você precisa entender isso. Não é um mero lembrete, não é uma mera lembrança, como se você olhasse para um quadro, ou para algo belo, ou visse uma foto de uma viagem, assistisse ali um vídeo de quando você teve um momento legal em família. Não, esse é um ato, nós nos recordamos, mas quando nós participamos, nós de fato recebemos bênçãos espirituais. Pastor, onde está isso na Bíblia? 1 Coríntios 10, 16. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Então, existem dois extremos e nós não podemos incorrer neles. Que o primeiro é a transubstanciação. Pastor, muito difícil esse nome, tá? É a ideia do pão e o vinho se tornarem corpo de fato e sangue de Jesus. Não podemos cair nesse extremo, e também nem cair no extremo de que é apenas um mero simbolismo. Na verdade, esse é um momento puro, santo, pelo qual nós somos abençoados. Nós temos parte no corpo de Cristo, parte no sangue de Jesus. Então hoje nós vamos celebrar de maneira pura, quebrantada, esse momento tão especial. Amém ou não, igreja? É um momento especial. Agora, vamos para a parte prática. Eu quero tratar alguns pontos com vocês, 4 pontos, para ficar facinho, didático, para a galera da célula gostar, fica bem legal, tá? Então, primeira coisa, a ceia nos leva a olhar ao redor. A ceia nos leva a olhar ao redor. Algo muito interessante no relato aqui de Paulo, você vê ele falando que um não esperava pelo outro para comer. Mas que história é essa, pastor? O que tem a ver uma coisa com a outra? Você comer do pão, beber do suco, com gente comendo, comilança, gente embriagada, que história é essa? Naquele tempo, na igreja primitiva, havia uma prática que não acontece mais nos nossos dias, que é a festa do ágape, ou a festa do amor. Então era como se fosse uma espécie de refeição, onde cada um levava ali um prato e eles tinham comunhão. Em meio a essa comunhão, eles celebravam a ceia do Senhor. Isso comunica muito a realidade do que é a ceia. O propósito da ceia era, naquele tempo, e precisa ser em nosso tempo, um fator de solidariedade e comunhão. Então lá atrás, como que funcionava? Os mais ricos, os mais abastados, eles levavam melhores provisões. Então ele chegava lá no rolê, ele levava
Se fosse de noite, ele levava um sushizinho assim, uma carninha, né, uma carninha boa, né? Levava um bolo caprichado, aquele bolo vulcão, levava, sei lá, levava coisas melhores, para repartir com aqueles que nada tinham. E essa refeição, essa comunhão, que era preparatória para a ceia, também tinha o seu lugar e era importante. Porém, o que nós vemos aqui na igreja de Corinto, que por sinal foi uma igreja que Paulo precisou corrigir bastante, acerca de várias coisas, em vez de eles repartirem e terem profunda comunhão, os ricos se separavam dos pobres, eles comiam demais, bebiam demais, e muitos irmãos passavam fome. Então, em meio a toda essa baderna, a toda essa falta de comunhão, ou desordem, ou essa falta de amor, essa exclusão e tantas outras coisas, eles então falavam: agora vamos celebrar a ceia do Senhor. Então é assim, ó, eu não deixo você comer, eu como tudo, eu sou egoísta, eu não vou com a sua cara, eu fico na minha panelinha, você fica por aí, e agora vamos lá, todo mundo junto, celebrar a ceia do Senhor. Então Paulo vem e traz correção para isso. 1 Coríntios 11, 20 a 22, quando pois se reúnem no mesmo lugar, olha o que Paulo chega a dizer: não é a ceia do Senhor que vocês comem. Eu sei, eu mudei aí a ordem, tá? Dos textos, vamos lá. 1 Coríntios 11, 20 a 22, quando pois se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Olha a exortação que Paulo está trazendo. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Como se não bastasse, gente, lá no versículo 18, Paulo mostra que havia divisão entre eles. Pastor, como que isso se aplica no meu dia a dia? Paulo está tentando mostrar que não tem como termos íntima comunhão com Deus, conservando mágoas, problemas e questões com o próximo. Vocês estão aqui, gente? Não tem como. Não tem como amarmos a Deus, que nós não vemos, se nós não conseguimos amar aquele que está ao nosso lado, que nós vemos. Por isso que Paulo diz, 1 Coríntios 11, 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O corpo aqui não se refere apenas ao corpo de Cristo, falando do Senhor mesmo, a reverência a Ele, mas fala também do corpo dele nessa terra, a comunhão dos irmãos. Então esse momento, gente, é um momento de comunhão, um momento de estarmos juntos enquanto irmãos em Cristo. Vocês estão aqui ou não? Por isso que lá no Sermão do Monte, é muito interessante, Jesus disse assim, ó, Mateus 5, 23, 24, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Então na verdade a ceia, ela é um grande momento de olhar ao redor. E eu te pergunto, como anda o estado do seu coraçãozinho? Como anda o estado do seu coração em relação a alguém da sua família, a alguém que convive com você no seu dia a dia? Vamos estender isso aqui, vamos expandir um pouquinho. Ou talvez parentes, papai, mamãe, alguém do trabalho e inclusive os irmãos em Cristo. Como está o estado do seu coração? A ceia precisa nos levar a olhar ao redor, porque não é o fato de apenas termos comunhão, ele está falando do fato de existir unidade. E unidade não significa uniformidade. Unidade significa nós andaremos juntos apesar de nossas diferenças.
Por isso que Paulo, olha que interessante, nós estamos entendendo o contexto da ceia, tá? 1 Coríntios. Olha como Paulo começa a carta aos Coríntios, 1 Coríntios 1, versículo 10. Põe para mim, olha como ele começa a carta. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não hajam divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Então ceia fala sobre unidade, conservar o coração. E escute, você como crente precisa conservar um coração puro, perdoador em relação ao próximo. Pastor, você não sabe o que eu passei, o Senhor sabe. E o mesmo Deus que sabe o que você passou é o Deus, oh glória, aleluia, ligou aí, ó. E o mesmo Deus que sabe o que você passou é o Deus que te ordena a perdoar. Ou seja, é o Deus que vai te dar graça para isso. Ou será que nós nos esquecemos que nós fomos perdoados? Ou será que nós esquecemos que nós não somos dignos? Então você vai sair daqui hoje tomando uma decisão, porque perdão não é sentir, perdão é decisão. Você vai sair daqui decidido a perdoar quem te feriu, para a glória de Deus. Amém ou não? Glória a Deus ou não? Segundo ponto que a ceia fala sobre a volta de Jesus. E essa é uma das maiores mensagens de esperança para a igreja. Pastor, onde está isso? Vamos lá, 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia não é apenas um memorial do passado, ou seja, da remissão dos nossos pecados. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a ceia, né? A ceia, aleluia, essa ceia. A ceia, oh glória, é uma mensagem de esperança para o futuro. Porque, gente, escute, Jesus voltará para reinar. Essa é a maior mensagem de esperança que nós temos. O famoso pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a ceia é o elo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então ele não apenas nos redimiu, mas ele voltará e nos tomará para si. Eu quero mostrar alguns textos aqui, e eu quero que você perceba que essa é uma mensagem de esperança para a igreja. Talvez você entrou aqui e você diz assim: pastor, está difícil, eu estou sendo pressionado por causa dos meus valores. Pastor, eu estou sendo pressionado no meio dos meus familiares por causa da minha vida em Cristo. Pastor, estou sendo zombado na universidade. Pastor, eu talvez tive até prejuízos por causa de minha fé e por causa do meu comportamento reto. Ei, escute, irmão, tudo isso valerá a pena. Você faz porque você honra o Senhor e você está juntando tesouros no céu. Escute, Jesus voltará para resgatar a sua igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvirá a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o verso 18. Portanto, consolem uns aos outros com essa palavra: o Senhor voltará. Ele voltará. Fala mais, pastor. Falo, João 14, 2 e 3. Nosso Senhor falando: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, nós sabemos que ele já fez isso, ele já foi, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Escute, amados irmãos, muitas vezes nós olhamos para textos como
Deus vai trazer provisão, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Enfim, textos que falam sobre o Senhor tomar, nós tirarmos do fardo pesado, colocarmos sobre Cristo, Ele dar o fardo dele que é leve e suave. Nós vemos tantos textos que possam falar sobre provisão financeira, provisão emocional, e tudo bem, isso nos consola, isso nos ajuda a prosseguir, mas muitas vezes nós nos esquecemos que uma das mensagens bíblicas de esperança é: o Senhor vai voltar, o Senhor voltará, igreja, Ele nos resgatará, Ele nos tomará para si, e nós um dia estaremos com Ele para sempre. Dê uma salva de palmas a Jesus, a Jesus, a Jesus. A volta de Cristo não apenas nos ajuda a sermos consolados em momentos de perda e de grande dificuldade, mas é uma mensagem de consolo, porque nós veremos a justiça de Deus em ação, nós veremos a vitória final se manifestando, nós estaremos para sempre com o Senhor. Há promessas da restauração de todas as coisas. Então, amados irmãos, escute: todo e qualquer sofrimento por causa de sua fé valerá a pena. Até que Ele venha, nós cumpriremos essa celebração. Até que Ele venha, nós nos lembraremos do sacrifício de Cristo, porque essa é a base da nossa vida com Deus. A ceia é também um lembrete de que, escute, apesar da salvação não ser por obras, mas por graça, nós seremos recompensados por aquilo que nós fizermos para o Senhor, para Deus, irmãos. Talvez você não receba aplausos, talvez você não receba um tapinha nas costas ou um abraço, escute, porque você fez algo. Talvez ninguém chegue para você e fale: muito bem, foi muito legal o que você fez, mas nós fazemos para o Senhor e nós seremos recompensados. Então valerá a pena, irmãos, valerá a pena. Quando você estiver sendo tentado, lembre-se, Ele morreu por você, vale a pena ficar firme. Quando você estiver quase chutando o pau da barraca, querendo abandonar tudo, abandonar a tua vida com Deus, abandonar a vida de santidade, abandonar, enfim, largar a sua cruz e seguir o seu próprio coração, lembre-se, Ele morreu por você. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Há uma esperança eterna, amados irmãos. Nós não somos escapistas, nós estamos aqui para cumprir o ID de Jesus, amém? Mas nós sabemos que Ele resgatará a sua igreja em nome de Jesus, amém ou não? Amém. Glória a Deus. Terceiro e importante ponto da nossa mensagem: a ceia nos leva a trazer à memória o sacrifício de Jesus. Eu acabei de falar que a ceia aponta para o futuro, é uma mensagem de esperança. Nós celebramos até que Ele venha, até que Ele volte, até que Ele nos resgate. Mas a ceia também fala do passado, ou ela aponta para a obra de Jesus na cruz. Escute, irmãos, eu vou falar em alto e bom som para você ouvir e entender. Eu e você, sem Cristo, estamos destinados ao inferno, à morte eterna. Escute, sem Cristo, você não vai ficar para um lugar onde vai dar um delete na tua vida e você simplesmente não existe mais. Eu não estou falando de extinção, eu estou falando de morte eterna. Cristo veio para nos resgatar, Cristo veio para nos dar a vida eterna. Nós estávamos mortos em nossos pecados, e qual é a recompensa, ou melhor, o salário, o produto, o resultado do pecado? Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a continuação do texto diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, escute: pela fé
ou pela graça, mediante a fé, nós somos salvos. Não é mérito nosso, é graça de Deus. O que Ele fez foi profundo demais, escute isso. Imagine que você nascesse, você fosse o santo, mais santo de todos. Você nunca pecou, você nunca falou mal de ninguém, você nunca fez nada de errado, nada na sua vida inteira. Imagine que você viveu 80 anos nessa terra e você nunca cometeu um erro. Pastor, esse cara foi premiado, ele foi salvo. Não. Sabe por quê? Salvação não é por obras, salvação é por fé, é graça. Se você não crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu por causa de você, se você não entender isso, não render o seu coração a Deus, não reconhecer que precisa de um Salvador, você e eu, nós não seremos salvos. Então a ceia, ela nos leva a nos lembrar daquilo que Cristo fez, porque se nós mantemos vivo ou viva em nosso coração essa ideia, a intenção, ou tudo isso que Cristo fez por nós, se nós temos consciência disso e clareza disso, irmãos, nós então perseveraremos. Então nós estamos aqui para celebrar a vida espiritual que nós temos em Jesus, porque a salvação é um dom gratuito de Deus a todo aquele que crê e se arrepende e decide seguir a Cristo. É um profundo ato de amor. Olha o que diz Lucas 22, 19 a 23. E pegando o pão, relato da ceia, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Olha o que diz agora o versículo 21. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual seria o que estava para fazer isso. O relato específico de Lucas, e há uma discussão acerca disso, em virtude dos outros evangelhos sinóticos, mas isso é discussão para a escola bíblica. Mas segundo o relato de Lucas, Judas o traidor participou da ceia do Senhor. Sabe o que isso me mostra? Que a ceia é uma profunda mensagem de amor. É uma profunda mensagem de amor. Ah, pastor, então posso participar da ceia de qualquer jeito? Não, Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, é óbvio. Então você precisa, regrinha de novo de interpretação bíblica, você precisa entender o cenário como um todo. Mas a ceia é uma mensagem, comunica uma mensagem de amor, que é: Cristo morreu por nós, pecadores. Talvez você entrou aqui, escute, e não entregou a sua vida ainda a Jesus. Talvez Ele ainda não se tornou o Senhor da sua vida. Deus quer capturar o seu coração. Deus quer falar com você hoje. Ele quer alcançar você, para que você se torne um filho de Deus. Deixe de ser criatura e se torne filho, e participe da mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor é para os filhos. Então, amados irmãos, nós devemos trazer à memória que o sacrifício de Jesus foi algo extremamente ou muito precioso e precisa nos transformar. Isso continua ecoando. Escute aqui, escute algo. Nós não estamos recordando fatos sobre alguém que está morto. Nós estamos falando de alguém que está vivo. Eu vi um pastor falando algo que eu achei muito interessante. Ele falou assim: quando nós falamos sobre a ceia, nós não estamos falando para Cristo in memoriam. Ou o que ele está tentando dizer? Nós não estamos recordando acerca de boas obras de alguém que simplesmente passou por nós e deixou saudade. Nós estamos falando de alguém que está vivo. Nós estamos falando de alguém que está entre nós, daquele que não está morto, mas venceu a morte, e no momento da ceia, Ele libera bênçãos também sobre nós. Nós estamos falando de um Deus que nos ensina a caminhar com Ele diariamente.
Por isso o Evangelho, amados irmãos, é uma mensagem de esperança, não uma mensagem de amor apenas no sentido, ai, Jesus morreu por você. Não, Ele morreu por você sim, e Ele quer ter comunhão contigo, Ele quer estar perto de você, Ele quer falar com você, Ele quer ser o seu Deus, Ele quer que você tenha experiências com Ele. Ele é um Deus a ser experimentado. Então Ele nos chama para isso. O Evangelho aponta, ou a ceia aponta para aquilo que Cristo fez, para a cruz, e a cruz é uma mensagem de esperança. A cruz é uma mensagem de esperança. O Evangelho é uma boa notícia para você que está vazio espiritualmente falando, uma boa notícia para você que está sem esperança no seu casamento, para você que está sem esperança em sua vida emocional, para você que está sem esperança por uma enfermidade que você enfrenta. Então escute, a ceia, ela não é um momento de dor ou de lágrimas, porque Cristo morreu. Para nós, agora, a ceia é um momento de celebração, porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. Dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Os discípulos não entendiam muito bem quando Jesus começou a falar que Ele precisava morrer, e tudo bem, ali havia uma tensão no ar, havia essa questão, puxa, mas Jesus vai ter que morrer. Agora escute, Ele morreu, mas ressuscitou, Ele venceu a morte. Então para nós, igreja estabelecida em Atos com a descida do Espírito Santo, a ceia é um motivo de celebração, é de alegria. Por isso, quando Maria Madalena em João 20 está chorando no túmulo de Jesus, 2 anjos perguntam a ela, João 20 versículo 15, mulher, por que você está chorando? Mulher, a quem você procuras, por que choras? Jesus está vivo. Escute, deixa eu falar uma coisa, às vezes nós temos uma mentalidade muito futurista. Deus vai me abençoar, Deus vai fazer um dia, Deus vai cumprir as promessas, isso, aquilo. Ei, meu irmão, Jesus está vivo, Ele quer fazer coisas em você hoje, Ele quer te tocar hoje, Ele quer liberar graça sobre você, paz sobre você, esperança sobre você. Ele é um Deus vivo que fala hoje. Então lembre-se, Ele é o Deus do presente, Ele não é só o Deus que te curou do passado, e o Deus que te aponta para um futuro, onde você viverá as promessas. Ele é o Deus do hoje, Ele é o Deus do agora. Eu libero uma palavra, se você entrou aqui doente, eu declaro, você sairá curado, eu libero cura sobre você. Se você entrou aqui em nome de Jesus abatido, sem forças, rasgue o seu coração na presença de Deus, Ele vai te fortalecer. Ele é o Deus do agora, Ele é o Deus do agora. Se você entrou aqui, você não sabe se permanece com Jesus, se abandona Cristo, você tem muitas frustrações dentro de você. Ei, Jesus está dizendo, eu sou o Deus de agora. Para de chorar, eu ressuscitei, eu venci a morte, eu sou Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Ele está vivo, Ele é o Deus não apenas do passado que te curou, do futuro que fará grandes coisas, mas Ele é o Deus do agora, aleluia. Aleluia. Toma água agora, glória. Quarto e último ponto, a ceia comunica aliança com Deus. A aliança com Deus, escute isso. Nós não devemos celebrar um momento como esse apenas nos recordando daquilo que Cristo fez, do passado ou da remissão, do futuro, sobre sua volta, mas com os nossos olhos, como eu acabei de falar, no agora, o que Deus espera de mim hoje. E a ceia é uma profunda, ou a ceia comunica profundamente que Deus espera de mim e de você nada menos do que uma entrega total. Irmãos, os orientais, eles davam muito valor às alianças, eles sabiam muito bem disso. Então quando
Jesus institui exatamente a ceia com o pão e o vinho, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Para os judeus e outros povos antigos, pão e vinho faziam parte de rituais de aliança. E um dos exemplos que nós podemos ver ou encontrar está lá em Gênesis 14, 17 a 20, o encontro entre Abrão e Melquisedeque. Quando Abrão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então muitos entendem como um ritual, isso que nós lemos, como um ritual de aliança, e tal entrega também como um ato precursor, simbólico do uso do pão e vinho na ceia do Senhor, que significa a ceia que nós celebramos aqui, uma aliança que nós temos com Deus. Por isso que quando nós celebramos, nós estamos reconhecendo que a nossa vida e a vida de Deus, elas estão numa espécie de fusão. Como diz 1 Coríntios 6, 17. Quando você observa o discurso de Jesus, você percebe que ele comunicava que aos seus discípulos, e detalhe, nós temos falado muito sobre discipulado nesses últimos cultos, que aos seus discípulos não bastava apenas eles se tornarem simpatizantes de sua mensagem, e não apenas pessoas que buscavam por milagres, pela bênção, ou por tantas coisas que o Senhor podia fazer. Jesus os chamava por uma relação de aliança, de profundidade, de entrega total, de cruz. E foi justamente isso que o mestre afirmou em João 6, num relato que, se você observar o contexto, você vai perceber que inclusive um grande alvoroço aconteceu. Está lá em João 6, estou terminando a mensagem, João 6, 53 a 56. Olha o discurso de Jesus: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Obviamente Jesus não estava falando no aspecto literal sobre beber sangue, não é canibalismo, comer carne dos outros. Ele está falando de maneira figurada, inclusive. Por mais que esse texto não fale especificamente da ceia, ele está comunicando, ele está falando sobre a necessidade de uma aliança. Então o que eu estou falando para você aí, crente? Quando você celebra a ceia, você se lembra que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você se lembra que a tua vida é de Jesus. Você tem que se lembrar e falar o seguinte: eu não presto mais para o mundo, eu não presto mais para pecar, eu não presto mais para voltar atrás, eu não olho mais para trás, eu me converti. Ou seja, eu estava indo para um caminho de morte, e agora eu faço a volta, eu me converto, eu mudo a minha rota, eu mudo o GPS ali da minha vida, e eu começo a seguir a Cristo. Então a ceia te lembra disso. Consequentemente, a ceia serve como um alerta no nosso coração. A ceia nos leva a perceber e falar: cara, peraí, será que tem algo fora de lugar em mim? Será que tem algo que precisa ser ajustado na minha maneira de falar, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir? Senhor, será que as minhas motivações estão no lugar, estão fora de lugar? E nisso, muitos talvez pensam assim: puxa, eu não estou vivendo os meus melhores dias com Deus, então eu nem vou no culto de ceia. Escute aqui,
A ceia não é para exclusão, a ceia é para arrependimento e inclusão. Escute, 1 Coríntios 11, 27 a 29, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. Então, não preciso explicar muito, você já compreendeu que há uma grande seriedade de participar da ceia do Senhor. Só que ao mesmo tempo, ele corrige uma reflexão deturpada na vida de muitos, porque muitos acreditam que participar da ceia é mérito. Não, eu estou em santidade, eu sou o cara, sou digno de tomar a ceia, eu sou digno de participar desse momento. Eu te pergunto, irmãos, quem aqui é digno de alguma coisa? Nós não somos dignos de nada. Nós não somos dignos de nada. Ah, pastor, então eu tomo de qualquer jeito. Não, o texto está dizendo: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Então na verdade ele está dizendo: examine-se a si mesmo, examine a si mesmo. Cara, tem algo fora de lugar? Puxa, como está a minha vida? Porque não desrespeita você participar da ceia, desrespeita a sua vida com Deus. Então a ceia faz com que você volte os seus olhos para a cruz, e quando você volta os seus olhos para a cruz, você se lembra que esse é um profundo ato de amor, você se lembra que Jesus está te chamando de volta. Talvez você entrou aqui distante, escute, distante dos caminhos do Senhor. Jesus está te chamando de volta, Jesus está te chamando para que você volte a ter comunhão íntima com Ele. Então Ele está dizendo: ei, se você está distante, se você está em falta, se arrependa, e então coma e beba. Não é se quer venha, não, é venha. E entenda que a misericórdia do Senhor se estendeu para você, porque Ele está te chamando de volta, Ele está te resgatando. Porque esse momento não é para os perfeitos, esse momento é para os arrependidos. Não é para os perfeitos, é para os arrependidos, para aqueles que sabem que são pecadores e precisam de um Salvador, para aqueles que sabem que estão caminhando em direção a uma santificação que progride, que é uma santificação que cresce à medida do tempo. Então sabe o que a ceia, eu estou terminando, sabe o que a ceia precisa fazer comigo e contigo? Nos levar a olhar para dentro. Nós somos pecadores, e por meio desse momento tão especial, é como se o Senhor dissesse: ei filho, está vendo esse pão que representa o meu corpo, esse suco que representa o meu sangue? Eu entreguei por você, e eu quero que a minha vida seja liberada sobre ti. É um profundo ato de amor, meus irmãos. Então a ceia precisa nos levar não apenas a olhar para o lado, para a nossa comunhão com os irmãos, não apenas olhar para o futuro, para a volta de Jesus, não apenas olhar para o passado para nos lembrarmos daquilo que Ele fez, mas também nos faz olhar para dentro, o que o Senhor tem nos pedido para mudar. Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que nos chama ao posicionamento. Sabe por quê? Porque Ele deseja tanto nos abençoar. A ceia é um grande comunicado acerca da graça de Deus, daquilo que Ele fez por mim e por você. Por isso Ele é um momento tão puro, por isso Ele é um momento tão belo, por isso Ele é um momento tão profundo, e Jesus está nos chamando para isso. Você entende que o Senhor se entregou totalmente por nós, e o que Ele espera é que nós olhemos. Traz para mim um cálice aí, e Ele espera que nós olhemos Ele espera que nós olhemos para o pão e para o suco e nos permita ser mudados e transformados.
A mensagem Cristo crucificado, a Bíblia diz, é a mensagem do Evangelho, é aquilo que deve ser pregado em todo o tempo. É uma mensagem que nunca vai sair de perder o time, ficar caducar. Amém ou não? Eu quero te convidar a nunca mais participar da mesma forma desse momento. E mais do que isso, não tem a ver com o ritual, entre aspas. Tem a ver com aquilo que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Amém ou não? Glória a Deus, feche seus olhos.